O planeta vermelho é marcado pela sua presença árida no sistema solar. Mas isso não foi um fato que perdurou por toda a sua história. Hoje em dia, há evidências sólidas de que Marte, num passado distante, foi completamente diferente. Muita água, certamente nuvens, um clima estabelecido e, quem sabe, até vida. Agora, a NASA afirmou categoricamente: as novas evidências de vida não podem ser explicadas apenas por fontes abióticas. O que isso quer dizer na prática? Muito simples. Marte tem tantas, mas tantas evidências de vida que elas não podem ser explicadas por fontes não biológicas. No vídeo de hoje vamos conhecer a nova descoberta sobre vida lá em Marte. Desde o momento em que a humanidade percebeu que o espaço é imenso e que a Terra não ocupa uma posição privilegiada no universo, nasceu também uma pergunta profunda: será que estamos sozinhos nesse vasto espaço? Ao longo desse processo, avançamos mais do que qualquer outra espécie em nosso planeta, enviando máquinas para mundos distantes e começando a ler a história gravada nas rochas de outros planetas. Nesse caminho, Marte deixou de ser apenas um ponto vermelho no céu e passou a representar algo muito maior. Em alguns momentos, a órbita de Marte pode proporcionar uma distância de apenas 66 milhões de quilômetros até o planeta vermelho. E ele, claro, possui um diâmetro de pouco mais de 6.000 quilômetros. Ou seja, é um irmão mais seco e menor que a Terra. Só que as evidências acumuladas ao longo das décadas provam que Marte nem sempre foi tão seco assim. Canais, minerais hidratados e compostos orgânicos sugerem que há bilhões de anos Marte teve água líquida estável na superfície, uma atmosfera mais espessa e condições potencialmente favoráveis ao surgimento de forma simples de vida. Cada amostra analisada pelos rovers reforçam a ideia de que o planeta vermelho já foi muito mais parecido com a Terra primitiva do que imaginávamos. Hoje, a superfície de Marte é mortal, não apenas pela radiação intensa e pelo ar rarefeito, mas também pela constante queda de meteoroides, facilitada pela ausência de uma atmosfera protetora eficiente. Os próprios rovers já identificaram rochas que não se originaram em Marte, evidenciando o quão vulnerável o planeta é a impacto. Ainda assim, esse ambiente hostil atua contrastando com seu passado, que foi bastante diferente. Marte parece ter sido um mundo ativo, dinâmico e possivelmente vivo. Diferente da Terra, onde a atividade geológica é intensa, a erosão é constante e a ação da água renova a superfície de forma contínua, Marte funciona como uma espécie de cápsula do tempo. A ausência de placas tectônicas ativas e a escassez de processos erosivos fazem com que as marcas mais antigas permaneçam praticamente intactas por bilhões de anos. Isso significa que vestígios de ambientes antigos, como leitos de rios, deltas e lagos secos, não foram apagados, mas preservados na paisagem marciana, oferecendo um registro direto de como o planeta era quando possuía água líquida estável. Em Marte, onde o ritmo de erosão é extremamente lento, esses materiais podem permanecer praticamente inalterados desde uma época em que o planeta vermelho apresentava condições potencialmente habitáveis. É por isso que regiões específicas, como antigas crateras, se tornaram alvos prioritários das missões robóticas. Marte nos dias de hoje é o nosso principal alvo na busca por vida fora da Terra. Afinal, é lá que temos missões robóticas de alta tecnologia em pleno funcionamento. Agora, um novo estudo inédito diz que os compostos orgânicos encontrados pelo rover Curiosity simplesmente não podem ser explicados apenas por fontes geológicas, ou seja, abióticas, não relacionadas com a vida. A descoberta envolve basicamente algumas moléculas orgânicas bastante complexas, essas que vocês estão vendo aqui na tela, que foram encontradas em uma rocha específica na cratera de Gale. Esses compostos representam as maiores moléculas orgânicas já detectadas diretamente na superfície marciana e podem ser fragmentos de ácidos graxos, substâncias que na Terra estão fortemente associadas a processos biológicos. Embora esses compostos também possam se formar por vias geológicas, sua abundância levantou um alerta importante entre os cientistas.
Inicialmente, os dados do Curiosity não permitiam distinguir se essas moléculas tinham origem biológica ou não. Por isso, uma análise complementar foi conduzida para avaliar todos os processos abióticos plausíveis: entrega por meteoritos, partículas de poeira interplanetária, reações hidrotermais e síntese química associada à atividade geológica. O resultado foi simplesmente surpreendente. Nenhum desses mecanismos, isoladamente ou em conjunto, foi capaz de explicar a quantidade de orgânicos originalmente presente na rocha. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores rebobinaram o relógio geológico do planeta para cerca de 80 milhões de anos, o tempo estimado em que a rocha permaneceu exposta à superfície marciana. Utilizando experimentos de laboratório, modelagem matemática e dados de radiação cósmica, foi possível estimar quanto material orgânico teria sido destruído ao longo desse período. A conclusão é clara: a quantidade original de compostos orgânicos teria sido ordens de magnitude maior do que aquilo que processos não biológicos conseguiriam produzir. E aqui o ponto é muito crucial, porque ao contrário da Terra, Marte preserva esses vestígios. Os cientistas chegaram a considerar que meteoritos tinham parte responsável na entrega desses compostos, mas nada mesmo chega perto do que a própria vida poderia formar. E foi exatamente isso que foi encontrado dentro dessa rocha. Além disso, os tipos de moléculas encontradas nos meteoritos conhecidos são em geral menores e menos complexas do que aquelas detectadas pelo rover Curiosity, enfraquecendo ainda mais a hipótese puramente abiótica. Embora o estudo seja cauteloso e não afirme que a vida foi definitivamente encontrada, ele aponta para algo profundamente significativo: um cenário biológico antigo em Marte e que é compatível com os dados disponíveis. Em ambientes antigos, com água líquida, nutrientes e estabilidade química, uma biosfera microbiana poderia, em tese, produzir e acumular compostos orgânicos em níveis semelhantes aos inferidos para a rocha marciana. Esse cenário ganha ainda mais peso quando considerado em conjunto com observações recentes feitas pelo rover Perseverance na cratera Jezero, onde associações entre minerais e matéria orgânica lembram ambientes moldados por atividade microbiana na Terra primitiva. Claro, esses novos dados não encerram a questão sobre a vida em Marte, mas deixam uma mensagem bastante clara: Marte provavelmente já foi habitado por bactérias, mas já foi. E temos esses sinais preservados em suas rochas de bilhões de anos. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!